mais uma vez um oferecimento Transfix para vocês, dicas de Corel, e hoje com uma dica importantíssima. Você que trabalha com arte designer, você que de vez em quando manda alguma coisa para gráfica, para impressão, é importante você saber que o profissional de arte de finalista, o arte design, ele deve criar o arquivo em PDF X1A. O que é o arquivo PDF X1A? É um arquivo que quando você abre ele em vetor, daqui a pouco eu explico sobre vetor, né? Já tem algumas aulas falando sobre isso, mas hoje eu vou explicar um pouquinho mais profundo sobre esse assunto. Quando você tem uma arte em vetor, o técnico que vai receber da gráfica, a pessoa que vai receber o seu arquivo, recebe em perfeito estado que você enviou. Aquela letra diferente, aquele logotipo diferenciado, aquela imagem que precisa estar em uma qualidade específica para poder trabalhar ela, sem pixelização. O que seria a pixelização, Cristiano? Opa, vamos lá, é isso. Quando o arquivo está em baixa resolução e ele pixeliza, não é um vetor, é uma arte simplificada ou um print de tela ou alguma coisa do gênero. Nós temos que refazer passo a passo, item a item, e organizá-los em uma montagem chamando-se de arte finalista. Legal! O pessoal que trabalha com caricatura também, tem bastante gente. Uma das pessoas que hoje trabalha com caricatura e ajuda bastante a galera nos grupos da Transfix é a Ana, parceirona nossa aí, que tem auxiliado a gente aí com algumas dicas bacanas, e ela faz bastante caricatura. Aliás, se vocês precisarem terceirizar serviços de caricatura, ela faz o serviço terceirizado de caricatura, ou seja, você pode vender uma caneca com caricatura simplesmente pagando para Ana, ela aceita Pix, ó que chique. Então pode estar enviando para ela, bem bacana essa ideia. Vou deixar o contato do meu contato lá no WhatsApp ou nos grupos da Transfix. Se vocês precisarem do contato da Ana, é só me chamar, eu mando o contato para vocês, tá bom? E aí a gente já vai ajudando um ao outro. Sem mais enrolação, vamos explicar um pouquinho sobre o que é vetor e qual a necessidade de transformar o arquivo em PDF X1A. E vou ensinar o passo a passo também. Primeiramente, vocês precisam entender o que é o vetor. Em homenagem a um parceiro que se foi recentemente, infelizmente devido ao Covid, mas muito querido, vamos trabalhar com uma imagem em cima dele, tá? Temos uma foto, né? E essa foto foi desenhada uma caricatura. A caricatura nada mais é do que um vetor, um desenho simplificado, com vários fatores e vários pedaços, com sombreamentos e detalhes, onde todos os fatores são desmontáveis. Por exemplo, a lente do óculos, ela sai. O cabelo, ele sai. O rosto se desmonta. E aqui sobra só a silhueta. Falei sobre isso numa aula anterior, e depois vem a montagem dos detalhes. Podem reparar que a caricatura era baseada em quê? Em vetores, em linhas. O que são esses vetores e linhas? São pontos criados para auxiliar a gente na montagem, né? Auxiliar todos nós, né? Na montagem específica dos detalhes desta arte, tá? Alguns itens são criados como Power Clip, né? Que são itens internos onde você pode adentrar mais profundamente no vetor, né? E visualizar alguns pontos bem delicados que formam a criação final da nossa caricatura, nosso cabelo, nossos detalhes. São pontos bem bacanas de se trabalhar, tá bom? Entendendo o que é o vetor, vamos para a montagem da arte. Feito uma montagem de uma arte bacana aí para poder colocar no quadro nosso. Eu tirei o fundo branco, né? Mas vou manter, né? Tava fazendo uns testes. E eu fiz até um quadro em MDF com essa arte aqui. E a intenção desse material em si é fazer o quê? Vamos fazer um banner, Cris. Acabei de montar essa arte. Posicionei todos os vetores. O que é vetor? Vetor são as linhas desenhadas. Se eu pegar esse material aqui e arrastar para o lado, olha que legal. Eu só enxergo linhas. Esses são vetores feitos por profissionais de arte designer da linha da Iva Química do Brasil, né? A empresa que nos auxilia todos os dias, junto com a Transfix.
A gente tem aí um auxílio bem bacana. Os profissionais da arte de designer marketing lá da Transfix criaram esses vetores, desenvolveram essas linhas especiais para que a gente possa trabalhar com alta qualidade. E a nossa amiga Ana desenvolveu essa caricatura linda, maravilhosa, que a gente tem aqui com vários pontos interessantíssimos, onde a gente pode desmontar ou mesmo repintar se necessário, tá vendo? Posso trabalhar as cores de forma que eu achar viável, né, na parte da paleta em si, das propriedades aqui do meu objeto, né? Eu posso trabalhar a coloração do objeto, eu posso trabalhar os pontos dele, eu posso editar a cor da camiseta, eu posso trabalhar a retirada do fundo que foi utilizado. São montagens de vetor. Vetor são linhas criadas para isso. Ah, mas e essas letras, Cris? Essas letras também são vetor? Não, são fontes, né, editáveis, que vêm para a gente poder baixar, site da fonte e afins, né? Vários sites para baixar fonte. Porém, eu posso transformar em vetor. Ó, esse não é um vetor, eu já deixei de propósito para vocês visualizarem, né? E eu vou transformar em vetor. Como é que eu transformo o objeto em vetor? Eu transformo ele em objeto em vetor, transformando ele em curvas, né? Cliquei para transformar em curvas, ó, objeto, né? E aí tem a opção converter em curvas, legal? Ou Ctrl Q, que é o atalho no teclado, é muito mais fácil. E agora sim, agora eu tenho um objeto em curvas, são linhas, ó, tá vendo? Linhas desenhadas que eu posso trabalhar, é muito importante eu poder trabalhar essas linhas, olha que legal. Eu poder puxar um pedacinho do ar, deixar ele mais gordinho, deixar ele mais magrinho, né? É sempre importante trabalhar com linha de vetor. Por que eu tenho que trabalhar linha de vetor, Cris? Porque no PDF X1A, quando você converte os objetos em vetor, eu vou lá, converto aqui a escrita no formato de curvas. Tanto faz eu ter este objeto no tamanho de uma folha A4, vejam aqui, quanto eu pegar esse objeto e transformar ele em metros de altura. Olha só. Vamos esperar a renderização da imagem. Lembrando que a renderização com 3 metros de altura, quase 4 metros de altura, é bem pesado, né? O meu computador, ele está gravando e renderizando o tamanho da imagem ao mesmo tempo. Vamos aguardar o processo de transformação. E eu tenho alguns vetores atrás mais pesados também abertos, isso pode influenciar na velocidade do arquivo, tá bom? Eu vou fechar as janelas atrás, para que a gente não tenha excesso de uso da memória RAM, e a placa de vídeo já está gritando aqui, falando socorro! Então, aí eu já tenho aqui um objeto com metros de altura, incrível, olha só. Para movimentar esse objeto é pesado, ó, tá vendo? Estou movimentando os detalhes dele, você consegue visualizar as linhas dele, é muito bacana essa opção de poder visualizar as linhas. Lógico, trabalhando com vetorização, a gente tem que lembrar que o número de memória RAM dentro do seu computador vai auxiliar você a armazenar mais informações, e essas informações vão ficar mais fáceis de transitar na sua tela. Tá? É um detalhe muito bacana, muito importante vocês entenderem o porquê do vetor. Aí você fala, pô, legal, eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, e vocês vão visualizar que demora para ele desfazer, né? Vou voltar aqui no converter em curvas. Ele vai demorar para desfazer, né? Por que ele demora? Porque ele está renderizando a imagem, ele está trabalhando a imagem. Ah, mas eu estou só desfazendo a coisa que eu fiz. Não tem problema. Você está desfazendo, você está renderizando o que você fez. Você vai retirar a renderização feita e vai transformá-la de volta ao padrão. Qual que é a diferença de você ter um vetor, né, e você ter uma arte em JPEG? Eu demonstrei para vocês quando eu dei o zoom. Então, quando eu dou o zoom na imagem, olha que interessante, ela não pixeliza, ela não vai estourar os pixels, tá vendo? Aqui no caso de fundo, eu tenho uma imagem que está pixelizando, ou seja, é uma imagem que se eu colocar num banner de 4 metros, ela vai estourar, certo? Eu já não posso usar essa imagem de fundo. Porém, a imagem do nosso personagem está perfeita em vetores, ó. Quanto mais eu aproximo, menos erros aparecem, ó.
Aqui no Gota de Cristal, ó, apesar de estar em alta definição, o Gota de Cristal é um PNG, ó. É uma imagem de fundo sem fundo. É uma imagem sem fundo, né? Então, aqui eu tenho um PNG, mas está com uma qualidade muito boa, porque, ó, eu aproximo pouco e ela tá boa. Não dá para colocar 4 metros de altura nesse, mas nos outros itens que estão em alta definição, sim, eu posso aproximar o tempo que for, ó, e eu não perco. Aqui eu tenho um zoom absurdo e não me preocupa. Eu tenho aqui 63.944 de zoom em porcentagem, né? Então vocês podem ver que o vetor ele auxilia bastante a gente. Entenderam o que é vetor? Porque tem que salvar em vetor, vamos salvar para poder esse arquivo ser transferido para uma gráfica e ser impresso de maneira correta. Qual procedimento eu devo fazer? No primeiro passo, você deve abrir o arquivo e publicar em PDF. Ao clicar na opção publicar em PDF, vocês vão visualizar uma janela aberta. No meu, eu já salvei até o nome da gráfica que eu costumo usar, mas eu vou mostrar para vocês como se eu fosse querer um novo, tá bom? Então eu vou selecionar aqui a opção PDF, lógico, e vou clicar em configurações, tá? O primeiro passo da configuração é visualizar os detalhes sobre esse documento. Esses detalhes são importantes você selecionar o nome para o objeto, que é a pré-definição dele, e a compatibilidade dele, tá? Vocês podem utilizar a versão X3, X4, não, é X1A, ou só X1A, ou X1A 2001, não faz diferença, mas é X1A. Por quê? Esse PDF ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a conversão dos dados para vocês. Que conversão é essa? A primeira conversão que ele faz é a parte de colorimetria, onde ele trabalha a comunicação CMYK, porque as gráficas trabalham com CMYK, certo? Outro passo importante de vocês fazer é remover o item preservar impressões sobrepostas do documento. Você deve remover por quê? Porque assim ele não vai mudar a colorimetria para você, tá bom? Vamos para o próximo passo. A parte documento não precisa mexer em nada, tá bom? E a parte objeto é importante vocês trabalharem. A parte objeto, vocês vão fazer o quê? Vão mudar a compactação do objeto. Vai ser em JPEG, ele vai criar como se fosse uma imagem, tá? Essa imagem é de alta resolução, tá? Na opção compactar texto e linhas, ele vai pegar o texto, vai compactar para um tamanho menor, entendeu? E vai transformar uma curva mais leve, tá bom? Exportar texto com curvas, sempre exportar texto com curvas. Por quê? Porque se eu esquecer de converter algum texto que eu tiver, eu esqueci, nossa, eu fiz um texto, esqueci de converter para curva e mandar para a gráfica, o próprio CorelDRAW vai converter para você essa informação e vai te auxiliar bastante. Demais itens abaixo vocês não precisam mexer em cor 300 dpi, tons de cinza 300 dpi, monocromático, não precisa se preocupar em mexer nessa parte, e a parte de renderização também não mexe, tá bom? Deixa do jeito que tá. Se estiver desmarcado um desses, pode marcar. O próximo passo é o pré-impressão, que vai auxiliar o pessoal da gráfica a trabalhar livremente no seu material. Então você vai desmarcar a opção de preservar a informação de meio tom, tá bom? Vamos para a parte de segurança, onde você não marca nada, porque está desabilitado outros itens que não habilitaram a área de segurança, né? E a verificação prévia não tem nada marcado. Se vocês desejarem, vocês podem colocar um nome no objeto para vocês. Na gráfica, que no meu caso, eu utilizava uma gráfica chamada Futura. Hoje em dia essa gráfica não existe mais. Mas eu posso nomear para gráfica, por exemplo. Então eu vou colocar aqui um mais e nomear para gráfica. E posso, além de colocar gráfica, colocar o termo X1A para facilitar, tá bom? Ok, criei o novo, é a pré-definição, o nome do meu arquivo, não modifica nada nas bases, né? E vou clicar OK.
Pronto, foi criado o objeto. Ah, mas para que eu faço isso? É simples, muita calma nessa hora. Vamos lá, vou salvar numa pastinha aqui PDF. Salvar com o nome do meu documento. Pronto, tá salvo o PDF. Vou lá na minha pastinha. O arquivo está sendo renderizado. Se vocês quiserem abrir esse arquivo, dê 2 cliques nele. O PDF normalmente pode demorar um pouco de acordo com o computador. Então, quando você der 2 cliques e aparecer escrito está em uso no momento, significa que ele ainda está renderizando. Se der 1 clique e visualizar aqui embaixo o informativo de megas, ele compactou todos os megas do meu arquivo, todos os dados do meu arquivo e transformou para mim para facilitar em menor tamanho para enviar para a gráfica. Então eu posso mandar para a gráfica através do próprio software deles. Tem gráficas que aceitam o arquivo em Corel, mas em Corel corre o risco do arquivo ir sem você transformar em vetor, né? Sem você converter em curva todos os textos. Já no PDF já não corre esse risco. Tá? Dando 2 cliques nele, o PDF abre normal, em alta qualidade, no tamanho A4, né, que foi salvo. E se eu quiser editar esse PDF, eu tenho a opção de editar. Vou fechar aqui, salvar o documento. E vou abrir o PDF com o Corel. Como é um PDF X1A, né, o PDF X1A, ele pode ser aberto pelo Illustrator, pelo CorelDRAW, né, onde você vai abrir as curvas. Aí ele pergunta se você quer trazer as curvas ou o texto. Eu prefiro trazer as curvas. E pronto, eu tenho um arquivo perfeito em curvas, sem modificações, sem dificuldades de trabalho, sem erros, né, sem falhas, em perfeito estado para impressão na gráfica. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo também foi uma homenagem ao nosso parceiro, né? E eu espero que ele esteja bem onde ele esteja, no lugar que ele está. Fé em Deus aí que vai dar tudo certo pra gente também aqui. E ele tá olhando por nós. E sempre lembrar aí da frase que ele sempre falou, né? Fazer por fazer, não faça. É um dos motivos que eu faço os vídeos para vocês. Eu faço porque eu gosto muito do meu trabalho, sou apaixonado pelo meu trabalho, eu faço com todo carinho cada vídeo para vocês. E eu não deixo de fazer. E sempre que eu deixo de fazer, eu sinto até um peso na consciência. Então tá aqui mais um vídeo para vocês de auxílio como transformar arquivo de CorelDRAW em PDF X1A. Quando você precisar fazer um cartão de visita, um banner, uma faixa, lembra desse vídeo, não esquece de dar like, compartilha. Um abraço a todos, até a próxima e muito obrigado.